Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula e desta vez nós, como já encerramos o conteúdo do livro, né? Já vimos o último capítulo do livro. Eu resolvi nesta aula fazer um apanhado, né, de todo o conteúdo do oitavo ano, de tudo que a gente viu nesse ano, tá ok? É só um lembrete, na verdade é só assim para que vocês, quando forem revisar, né, quando em outras séries que irá precisar desses conteúdos, para que vocês tenham pelo menos uma lembrança, né, quando se falar capitalismo, socialismo, o capitalismo era o lucro, então vocês saberem fazer pelo menos alguma diferença, tá ok? No primeiro módulo, a gente viu um conteúdo, como eu disse, um tanto diferente do restante do livro. Por quê que eu posso dizer assim, diferente? Porque foi um conteúdo, no decorrer do o livro, mais ou menos assim, a partir do terceiro capítulo, ele trata mais de aspectos humanos, né, populacionais, sociais e questões econômicas. E a gente estudou também dois continentes. E esse primeiro capítulo aqui, que a gente, como vocês podem ver, ele trata da dinâmica da natureza e as paisagens terrestres. Então é um pouco diferente do que se tem no restante do livro. Tá? Então, no oitavo ano, geralmente assim, começa com esse conteúdo como se fosse um lembrete sobre as questões naturais e aí dá sequência ao conteúdo humano, né, populacional e econômico. Então, no primeiro capítulo, nós vimos sobre os continentes, sobre os oceanos, né, a divisão, né, entre terras e água na Terra. Vimos também sobre a deriva continental, né? O que é a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental diz o quê? Que um dia, né, os continentes estavam juntos, formando, né, um só, que é o chamado Pangeia. Existia um único grande continente, denominado Pangeia, e com o passar do tempo, né, ele passou por um processo de fragmentação e separação até chegar na configuração atual. Aí tem também a teoria das placas tectônicas, né, que esses continentes, quando eles foram se separando exatamente porque embaixo nós temos, né, as placas tectônicas. E, inclusive, o livro de vocês traz um mapa sobre as placas, né? Cada pedaço daquele, né, foi se fragmentando e é como se até hoje eles fossem se separando. E aí vimos a dinâmica interna da Terra, ou seja, os agentes internos que modificam a paisagem aqui fora, e também vimos a dinâmica externa, ou seja, os agentes externos que também modificam essa paisagem. Então, como aqui eu coloquei essa imagem, né, representando a modificação, né, essa dinâmica da natureza. São várias paisagens, né, umas bem naturais, outras já humanizadas, mas que sofreram algum desgaste, né, de alguma forma. E aqui eu trouxe exemplos de agentes modeladores, por exemplo, magmáticos, né, a questão do vulcão, quando ele encontra, né, alguma brecha para ele poder sair, né, e para ele não, para que o magma possa sair, o terremotos, abalo sísmico que causam essas fraturas, né, no relevo, isso são os agentes internos, eles são agentes que modelam o relevo, né, mas é interno por quê? Porque acontece dentro da Terra. E nós temos também os agentes externos, né, que é a chuva, a água dos rios, dos oceanos, o homem, o vento, são agentes externos, porque a gente consegue ver essa modificação e também eles modelam o relevo aqui. Segundo capítulo, nós vimos sobre a sociedade, né, e a construção do espaço geográfico, ou seja, foi de como o ser humano foi se dispersando pelo planeta, né, e foi construindo
esse espaço geográfico, né? E através de quê? Através da evolução das técnicas. Então, ele ia aperfeiçoando as técnicas e para que e aos poucos ele vai usando essas técnicas para modificar a paisagem. E aí ele modifica, o próprio texto diz que ele modifica conforme a sua necessidade, tá? É conforme a sua necessidade, mas ele vai usando técnicas que muitas vezes terminam agredindo esse meio ambiente, tá? E em seguida, nesse capítulo 2, fala sobre a desigual distribuição da população. Aí vai falar da questão de distribuição, né? Que o mundo, a questão populacional não está bem dividida, né? Tem alguns lugares, tem áreas imensas, como por exemplo o continente ou o país Rússia, e ele tem uma área que, devido às questões climáticas, né? Por ser uma área mais gelada, mais próximo já do Oceano Glacial Ártico, então é uma área que não é muito povoada, vamos dizer assim. E toda essa questão, essa desigual distribuição, ela se dá por diversos fatores, né? Aí o texto fala aqui a questão desse crescimento da população determinado por alguns fatores. Por exemplo, a questão das migrações. Uma pessoa, ela fica em um determinado lugar por um determinado tempo, conforme ela vai conseguindo viver naquele ambiente. Se por acaso acontece uma perseguição política, uma perseguição religiosa, ou acontece um desastre natural e ela precisa migrar para outro local, ela sai, tá? Mesmo sem saber se em outro lugar ela vai encontrar abrigo também. Tem também a distribuição da população em decorrência das migrações por questões mesmo que não são forçadas. Por exemplo, a pessoa vai em busca de um emprego melhor na sua área. Ela sai, não está forçado, mas ela sai do seu lugar, tá ok? E aí a gente viu a questão da população mundial, né, da pirâmide etária, a questão de que essa pirâmide ela foi mudando conforme as condições econômicas do local. E aí é que a gente vai entrar, de fato, na parte econômica. Por exemplo, eu trouxe aqui um quadro, né, da situação populacional no mundo. E vem mostrando, né, a quantidade de pessoas, e a gente pode ver que a China continua ainda em primeiro lugar, né, na questão populacional, é o país mais populoso do mundo. Segundo lugar, a Índia, aí vem Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Então, o Brasil é o quinto mais populoso, tá? Então, mostra um pouco dessa distribuição, né? Dessa posição. No capítulo 3, nós vimos sobre o que é povo, o que é cultura, o que é nação. Vem falando sobre que a cultura, né, que é essa herança, né, que são os costumes de um povo, aquilo que o povo guarda, ela vai passando, né, de geração, e as pessoas vão tentando guardar aquilo, né, como se preservando, né, aqueles costumes. E essa cultura é que une uma nação. O que é uma nação, que a gente disse? Nação é um grupo de pessoas que pode estar ou não no seu local de origem, né, mas que mantém, né, essas tradições, que mantém esses costumes. E já Estado é diferente. Estado é um grupo de pessoas num território regido por leis, tá? E aí o texto também, nesse capítulo 3, fala sobre o território nacional, sobre as minorias. O que são essas minorias nacionais? São aqueles países, né, que ainda não são independentes, que ainda lutam por uma independência. E aí ele explica a questão do que é limite, do que é fronteiras, né? Que a gente viu, né, que fronteiras é quando se trata de um país para o outro, tá? Divisa é quando é de um estado para outro. E limite é quando é de um município para o outro, tá? E aí dá mais um aspecto assim de como está distribuído, né? Como estão distribuídas essas questões das fronteiras do mundo. Aí o texto também fala daquelas fronteiras que são imaginárias. Antigamente,
existiam muitas fronteiras que eram como muros, né? Como o Muro de Berlim, a Muralha da China. E hoje as fronteiras elas são de formas imaginárias, são fronteiras que não são mais físicas. Às vezes a fronteira é de um grupo social, uma fronteira entre classes sociais, raça, até mesmo raça. Local só frequentam pessoas que têm uma certa condição. Isso termina sendo uma fronteira, porque aí as pessoas que não se sentem enquadradas naquele grupo não podem frequentar. E por conta disso, o capítulo 3 também faz essa quebra que traz um pouco sobre a questão de como que a gente representa esse território. Esse território com fronteiras, esses limites, essas divisões, como que a gente representa? Então, nós temos, né, as projeções, né, as diferentes maneiras de representar. Aí aqui eu coloquei uma imagem, né, que mostra um pouco dessa questão da cultura, né, dos costumes que são levados, né, de uma geração para outra. E aqui eu trouxe as projeções, só para fazer um lembrete, projeção cilíndrica, né, que essa projeção é como se fosse um cilindro, né, envolvendo o globo, e aí quando você abre ele está nessa forma aqui de planisfério. E aí a projeção cônica, né, que é como se fosse um cone envolvendo o globo. Nesse caso, ele não consegue pegar o globo todo, então ele só vai representar essa parte aqui, né, como se fosse abrir o cone. E a projeção plana ou azimutal, que é exatamente, ela é como se fosse uma azimute, né, em um dos polos. E aí, nesse caso, não tem como ele representar, por exemplo, algo que está mais próximo da linha do Equador. Não tem como. Um que está mais próximo da linha do Equador, a gente já usa a projeção cilíndrica, tá? Então, são as diferentes maneiras, e aí o homem usa conforme, né? Ele vê que vai ser melhor para representar aquilo que ele quer mostrar. Porque antigamente, né, o texto até fala que os mapas, eles eram mapas assim feitos como desenhos nas paredes, ou aí aos poucos foi evoluindo com as grandes navegações, esses mapas foram evoluindo, mas mesmo assim ainda não traziam uma real, né, sobre o que eles conseguiam ver. Deixa eu voltar aqui. E aí, no capítulo 4, é que a gente vai entrar na questão econômica e populacional, né? E humana, vamos dizer assim. Fala sobre a questão das desigualdades do mundo, né? Então, essas desigualdades não são só físicas, como nós vimos. Essas desigualdades também, elas são de forma o quê? Sobre as questões econômicas. Por que que existe essa desigualdade? Aí a gente vai ver aqui, vou passar aqui. Bem, gente, essa imagem saiu um pouco desfocada da internet. Quando eu baixei a imagem não estava legal e eu achava que tentei várias vezes, não deu certo. Enfim, mas essa imagem aqui eu já tinha colocado na videoaula sobre esse assunto. A gente viu sobre a questão das desigualdades. Por que que existe essa desigualdade? Exatamente porque hoje nós temos uma nova configuração. Antigamente só tinha o quê? Países do norte e países do sul, que era usado, né, que era dividido pelaquela linha, né, a linha norte e sul, onde mostrava que os países do norte eram ricos e os países do sul eram pobres. E aí, aos poucos, aí por um tempo usaram o termo primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem eram esses países? Primeiro, segundo e terceiro mundo? Primeiro mundo eram os países ricos, né, capitalistas, né, ricos, segundo mundo, os socialistas, e terceiro mundo, os capitalistas pobres. E a gente vai ver, capitalismo, socialismo, sim, mais à frente aqui eu vou relembrar. Aí depois, com a globalização, surgiram outros termos, que é desenvolvido, emergente e subdesenvolvido. Aí a diferença entre eles, né, infelizmente não vai dar para vocês lerem muito, mas vocês já têm essa imagem numa videoaula sobre esse assunto. Mas a gente pode ver o que é um país desenvolvido. Elevado renda per capita, elevado padrão de vida, alto desenvolvimento tecnológico. Então, é um país que tem um alto PIB,
eu até já fiz até essa anotaçãozinha, vou fazer de novo. O país desenvolvido, ele tem um alto PIB, né? PIB e um alto IDH. Essa é a diferença. Tudo bem desenvolvido. Um país emergente, o nome já diz, emergente está em desenvolvimento. Ele mesmo tendo um baixo desenvolvimento, ele tem um bom desenvolvimento tecnológico, mas ele ainda tem algumas situações de pobreza. Ou seja, ele tem um alto PIB, um alto desenvolvimento tecnológico geralmente, mas ele tem ainda um baixo IDH. Então, ele tem um baixo IDH. Então, é por isso que ele é considerado emergente, ou seja, em desenvolvimento. Porque por mais que ele tenha um bom PIB, né, grandes riquezas, um bom desenvolvimento tecnológico, ele ainda tem problemas sociais para resolver devido ao seu passado histórico, como é o caso do Brasil. Tá? E geralmente demora. Até 1980 e alguma coisa, o Brasil era considerado um país subdesenvolvido. E hoje nós somos emergentes. Então demora mais ou menos 30 e poucos anos, 20 e poucos anos para mudar de nível, tá? Então, e um país subdesenvolvido? Já diz, ó, baixa renda per capita, baixo desenvolvimento tecnológico. Então, resumindo, é um país que tem um baixo PIB e um baixo IDH. Pronto. Aí, isso aqui resume, né, essa questão, tá? Vou apagar aqui, mas eu creio que vocês relembraram. E aí entra essa questão do que é o capitalismo e o socialismo. Bem, o sistema político-econômico capitalista foi um sistema adotado, né, baseado desde o início, desde os primeiros comércios, desde o feudalismo, logo após o feudalismo, né, antes das grandes navegações, já havia troca, já havia mercado. Então, ainda não tinha nem surgido a Revolução Industrial, mas já existia ali o primeiro capitalismo, que é o capitalismo comercial. Mas quando surgiu a primeira Revolução Industrial, junto com ela, surgimento de indústria, já surgiu o segundo capitalismo, que foi o capitalismo o quê? Industrial. Então, na primeira revolução surgiu o segundo capitalismo, baseado no crescimento das indústrias, né? Disseminação de um sistema tecnológico. De um elevado nível tecnológico já estava surgindo. Na segunda revolução industrial, que aí já surgiam as questões financeiras, né, as bolsas de valores, os bancos. Aí já surgiu o terceiro capitalismo, que é o capitalismo financeiro, tá? Que a base dele foi essa questão de empresas, né, grandes sociedades, tendo toda a sua movimentação baseada, né, nas bolsas de valores. E aí vem logo em seguida, já de 1908, já quase século 21, né? Não, século 21 ainda não, mas é final do século 20, sim, final do século 20, já surgiu o capitalismo técnico, científico, informacional, a quarta fase do capitalismo, né? Já é meados do século 20, depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram a questão da informatização. Então, por isso o nome, capitalismo técnico, científico, informacional. Tinha pesquisa, tinha técnica e tinha a questão da informatização, já no período da globalização. E mesmo nessas três fases, o capitalismo, o objetivo dele, ele não mudou. É o estabelecimento do domínio dos meios de produção, onde se tem os donos dos meios de produção e tem também o trabalhador. Então, esse trabalhador ele recebe um salário por aquilo ali. O controle do mercado é baseado na questão da livre concorrência. Eu vendo o que eu quero
e eu tenho dinheiro para investir, eu vou aumentar minha vendinha aqui e vou lucrar com isso. E aí, altos investimentos. E por conta disso, se existe um empresário e existe um empregado, então nós temos diferenças de classes sociais, logicamente, né? Porque vai ter uma pessoa que tem mais condição do que outra, sim, né? Mas aí é quem vai atrás, é correr atrás daquilo que é seu. E o socialismo é o sistema oposto ao capitalismo, né? O socialismo surgiu como uma forma de, a princípio, a ideia dele era trazer resolver as reivindicações dos sovietes, né? Que eram pessoas, a sociedade na Rússia, né? Pessoas estavam meio que reivindicando, né, a questão de maus tratos, de patrões, né, e outras situações, né, nas suas cidades. Então, esse socialismo, ele veio, né, com essa intenção de resolver a questão, né? Tanto que diz aqui que eu estou acompanhando aqui pelo livro que eu já estava dando aula para vocês, né? Como eu disse, que o meu foi roubado. Então, o texto fala aqui que com a Revolução Russa de 1917, deu-se início, né? Essa revolução foi exatamente para instaurar, né, o socialismo. E começou, sim, na Rússia. Como alguns países, né, foram adotando, viram que realmente dá super certo. O Estado é quem vai controlar, né? O Estado é quem vai dividir tudo, como diz aqui, ó, controle executado pelo Estado, é a chamada economia planificada, tem um plano, tá? Bancos, lojas, farmácias, estabelecimentos, qualquer que seja, era tudo controlado pelo Estado. O Estado ficava no poder e responsável para decidir tudo, decidir o que vai produzir, decidir inclusive o salário dos trabalhadores. Para eles viam isso como uma super vantagem, ou seja, não vai haver classes sociais. As pessoas vão ganhar por igual. E aí a gente entra a questão, é justo uma pessoa que trabalhou mais, ela vendeu 10 pães, ela ganhar o mesmo valor de um que vendeu só 2 e que ficou de perna para cima? Não é justo, mas era assim que acontecia, sim. A intenção não era essa, a intenção não era injustiça, a intenção deles, né, que é o chamado socialismo real, a intenção era resolver o problema. Mas aí, no texto de vocês também, inclusive, diz que no início deu super certo, houve modernização da atividade industrial, muitas áreas começaram a crescer, a pobreza realmente diminuiu, e isso a gente está baseando o quê? Onde ele primeiro surgiu, que foi na Rússia, e países, né, que aderiram, que juntos formou o quê? Esses países juntos, eles formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eles juntos formaram a União da República Socialista Soviética. E eles realmente viram todo esse esse crescimento, né, industrial, crescimento econômico. Só que, a partir da década de 1970, né, esse socialismo ele começou a apresentar decadência. Por quê? Não conseguiu mais resolver a questão tecnológica, porque eles só queriam produzir ou criar, né, indústrias voltadas para a área bélica, materiais de guerra. E aí a indústria alimentícia não surgia mais, indústrias de roupa, por exemplo, não surgia. Então, a produtividade na agricultura, agropecuária, né, começou a decair, as pessoas já não estavam mais produzindo, a indústria ficou sucateada, né, e apenas algumas minorias, algumas pessoas assim que tinham uma certa, vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer no nosso, como se fosse assim, proximidade com aqueles que estavam no poder, né, no Estado, apenas essas pessoas eram privilegiadas na questão com seus produtos, ou seja, já estava fugindo totalmente daquilo que, desde o início, era a proposta do socialismo. E aí o que aconteceu? Começou a queda do regime socialista, e aí os países começaram a sair, né,
desse sistema, e os que estavam saindo se uniram, né, para resolver essa situação, se uniram na chamada Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, né, que o objetivo era esse. E a partir daí o mundo passou a ser chamado não mais de um mundo bipolar, capitalismo, socialismo, não. Já essa Guerra Fria, né, que era capitalismo e socialismo, já foi desaparecendo, dando lugar à multipolaridade, ou seja, com a globalização, todos já tinham acesso às questões produtivas. E aí nós vamos aqui agora para o capítulo seguinte, né, que aqui é o 5º capítulo, que começa o nosso estudo sobre os continentes. No 8º ano, a gente estuda apenas dois continentes, né, que é o continente americano, porque ele é grande, e o continente africano, tá? Aí no 9º ano é que a gente estuda a Europa, Oceania e regiões polares, e a Ásia. A gente estuda no 9º ano. Então, no 8º só é América e África, tá? Então, a gente começou aqui continente americano, no geral, continente americano. O continente americano, ele está dividido subdividido em América. Isso em questões físicas, né? Levando em consideração os aspectos físicos. América do Norte, deixa eu riscar, que eu gosto de riscar. América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Como mostra aqui, né? A corzinha aqui, a legenda do mapa. Isso dentro dos aspectos físicos, tá? Divisão mesmo, de regionalização. Mas dentro do aspecto histórico, cultural e de colonização, a América é dividida em América anglo-saxônica, que foi uma América colonizada por principalmente ingleses, né, saxões, e a América Latina, que é essa que tá toda rachuradazinha assim, ó. América Latina, tá? Que foi colonizada por povos de língua latina, espanhóis e portugueses, principalmente, tá? Então, essa é a divisão do continente. Então, dentro dessa divisão, nós estudamos primeiro a América Latina. Então, vamos lá. O que diferencia, né, a América Latina? O continente americano tem essa diferenciação, né? Na América Latina, a maioria, né, a língua é de origem latina, geralmente o português, no caso do Brasil, e o espanhol, que é os demais países. Então, de língua portuguesa, só o Brasil. E mesmo alguns países, né, que ainda conservam, né, essas línguas de origem, as línguas de origem indígena, porque quando os colonizadores chegaram nessas terras, eles já encontraram, né, um povo. Quem que eles encontraram, né? Encontraram os índios, no caso do Brasil, encontraram os maias, os incas e os astecas, lembram, né? Então mesmo eles encontrando esses povos, né, ainda tem traços, né, desses povos, dos povos de origem, mas a coisa foi mudando, a colonização foi fazendo com que, né, eles se tornassem independentes, né, mesmo que tenha demorado, e aí foi, no caso, questão de idioma, ficou usando o idioma da colonização, né, dos países que os colonizaram. Então, a América Latina é essa parte do continente americano, vamos dizer, mais pobre. Devido ao seu passado histórico, a questão de terem sido colônias de exploração para enriquecer suas metrópoles europeias, isso fez com que essa questão da exploração, né, fosse gerando uma dívida. E hoje, mesmo os países tendo se mudado muito, desenvolvido não, porque não tem país desenvolvido, tem país emergente, no caso do Brasil, o México tem um grande parque industrial também, mas ainda não são países desenvolvidos não, então na América Latina não tem,
Tem países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, tá? Então, a América Latina tem essa diferença. Além de ter uma grande diferenciação em questões naturais, nos aspectos naturais, de clima, de vegetação, tem nessa questão econômica, tem a sua base da economia baseada em produtos do primeiro setor, da agropecuária, tá? Mas, sim, já tem muitos países que têm um grande destaque industrial. Por exemplo, no México, inclusive está no livro de vocês, esse quadrozinho. No México, por exemplo, a maior parte do PIB, né, a maior parte do que eles exportam, principalmente, são de produtos industrializados, ou seja, exportação de produtos industrializados. No Brasil, mesmo nós temos tendo um grande parque industrial, os nossos produtos de exportação, a maioria são produtos primários, ou seja, do setor primário, do extrativismo e da agropecuária, tá? Na verdade, somente o México que tem os seus produtos de exportação, a maior parte de produtos industrializados, né? Mas o Brasil, no geral, o México, a Argentina e o Brasil são os países que têm uma parcela significativa de produtos industrializados, tá? E aqui eu coloquei essa imagenzinha só porque ela mostra essa questão dos primeiros colonizadores, do que eles encontraram aqui. E aí, em seguida, estudamos a América anglo-saxônica, que é a América rica, a parte rica do continente americano. América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, bem diferente da América Latina, foi colonizada, né, por principalmente ingleses, né, franceses, no caso um trechinho lá do Canadá, que é a Quebec, província de Quebec, e os Estados Unidos tem uma história bonita, inclusive, começou com as 13 colônias no nordeste dos Estados Unidos, e desde então foi a região que mais cresceu e a que primeiro se industrializou. No caso, quando se fala de questão econômica, os dois países são desenvolvidos, os dois têm um grande desenvolvimento tecnológico e também tem, sim, grande produção no setor primário, né, na agropecuária. Só lembrando que no caso do Canadá, tem essa questão de que muitas áreas, por exemplo, até questão de povoamento, né, a maior parte da população do Canadá está localizada aqui, ó, na parte sul. Geralmente essas áreas aqui para cima são áreas que não têm condições, assim, muitas áreas não têm uma boa produtividade, solo não tem uma boa produtividade e, consequentemente, a população, né, não tem como viver num lugar que não tem como produzir. Então, devido à questão mesmo climática, né, o Canadá traz essa questão, simplesmente, né, por essa questão mesmo, questões climáticas, tá? E aí, nos últimos capítulos, nós vimos o quê? África, que foi dividida em 2 capítulos. Então, gente, a África, o continente africano, lembra um pouco a América Latina. Tem a sua diversidade cultural, diversidade de idioma, diversidade de clima, de vegetação, mas é um continente que tem grandes problemas econômicos e populacionais. Praticamente todos os países são subdesenvolvidos, né? Tem, claro, o destaque para o Egito e outros países, né, como Líbia, Tunísia, que consegue se destacar, né, principalmente em questões industriais, mas tem sim, os demais têm um passado histórico bem mais difícil de colonização e colonização recente. Aí a gente pode lembrar, dentro desse aspecto, né, apesar da diversidade, como esse mapa mostra aqui, né, tem a questão do aspecto, né, da própria colonização. Esse mapa, ele traz a divisão, né? O norte da África aqui é aquela África que a gente chama de África Islâmica,
Qual a diferença entre elas, entre a África Islâmica e a África subsaariana? A diferença é que a África Islâmica, né, a parte norte do continente, para 90%, ou seja, praticamente todo mundo, né, adota a língua árabe e foi colonizado por árabes e a religião é o islamismo. Por isso o nome África Islâmica e alguns livros também trazem como norte da África. E a África subsaariana. Qual a diferença? Porque a maioria, né, há uma grande diversidade, na verdade. É a parte que mais tem diversidade de heterogeneidade étnica, religiosa e linguística. Eles têm vários dialetos, por exemplo, os países que falam português, não é um português de Portugal, não. São vários dialetos espalhados, né, sendo que tudo originado do português. Lembrando também que a África subsaariana é onde a maior parte da população é negra e a África Islâmica, a maior parte é branco, tá? Essa é a diferença. É só lembrar de Egito, o povo branco. Mas no geral, quando se trata de colonização, todos passaram pelo mesmo processo, sendo que a África subsaariana bem mais e por mais tempo. E aí, depois da colonização, né, eles fizeram o quê? As nações europeias que colonizaram a África fizeram a chamada partilha da África. No texto de vocês está com o nome de questões territoriais. Essa partilha foi uma forma de dizer assim, não, vamos logo dividir. Quem vai ficar com qual parte? A Inglaterra ficou com uma certa quantidade de país, a França ficou com outra quantidade. E assim eles foram, vamos dizer assim, colocando pessoas para trabalhar nas áreas, né? Financiando algumas construções públicas, né? Construindo escolas, mas o benefício deles, os beneficiados eram aqueles que trabalhavam mais de perto para eles, né? Para os colonos, vamos dizer assim. E aí eles usaram o termo descolonização, como se quem fosse assim, não, nós não estamos mais colonizando. Só que essa descolonização deu uma nova ideia depois, um neocolonialismo. Para eles, descolonizar é fazer com que, né, ou liberar, ou aceitar que alguns países já estavam se tornando independentes, como, por exemplo, Egito, África do Sul e Etiópia, que foram os primeiros. Mas aí, por outro lado, tem o neocolonialismo, ou seja, eles começaram a colonizar de outra forma. Como foi essa outra forma? O neocolonialismo, eles apenas continuaram com a relação de dependência, né, de exploração econômica. Só que agora era assim, o que eles produziam, uma parte ficava e a outra parte ia para os seus países de origem, tá? Só que, em consequência disso, né, por exemplo, a África do Sul, nesse processo de independência, sofreu a questão do grande onda de preconceito, né, que foi o chamado apartheid. O apartheid durou 46 anos, né, e apenas em 1994, com a eleição do chefe do movimento negro, Nelson Mandela, com a eleição dele foi que deu por fim, né, o regime do apartheid. Mas era mesmo questão de grande preconceito, né? A população chegou a ser impedida de ter acesso, inclusive, a algumas repartições onde só era destinado para brancos. Então, era questão mesmo, na prática, ônibus só para brancos. Então, era realmente muita segregação. E aí o texto também fala, né, sobre a questão dos aspectos populacionais. Como eu trago aqui uma imagem, isso não é ilusão, realmente acontece. Tem toda uma diversidade de religião, de crenças, de costumes, mas traz essa questão da pobreza. Logo, por que a maioria dos países da África passam por isso, né? Porque eles têm um passado de dívida, um passado de colonização. Então, é muita dívida e os investimentos que eles fazem, tudo que eles produzem é para pagar dívida aos países que lhe dão uma certa ajuda, porque ninguém dá nada para ninguém, empresta, então um dia vai ter que pagar. E é por isso, o texto fala, né, que
essa dívida impede com que o que eles têm seja para o benefício próprio, seja para investimento nas questões de saneamento, construção de moradias, melhorias no sistema de saúde, educação. E aí a situação da população chega a esse ponto, de pessoas passando fome, pessoas com doenças que nem se tem vacina, não consegue nem investimento para pesquisas, né, para vacinas, para resolver o problema de algumas doenças. Inclusive, falando nisso, sobre a questão da Covid, como aqui no Brasil o remédio, né, que é um remédio de verme, um remédio para erisipela e para outros fungos, e para alguns fungos, né, verminoses e fungos, o ivermectina, que está sendo muito usado e que deu certo aqui, né, na maioria dos pacientes, lá na África, a maioria dos países já tomavam esse remédio, porque é o remédio de verme mais forte que eles usam lá. Então, quando veio a onda do Covid, os países africanos, é como se fosse assim, eles já tinham um remédio sem saber. Então, a maioria dos casos, se você olhar, os países africanos não tinham tantos casos assim. Acho que agora já deve ter surgido casos de Covid lá, mas no início da pandemia, quando todos os países já tinham assim uma grande quantidade de mortes, lá eles não estavam assim no mesmo nível que a gente, né, com tanta mortes assim. Por quê? Porque eles já faziam uso, né, de tantos problemas com fungos, tantos problemas de verminose que as pessoas têm lá, eles já faziam uso desse remédio, do mesmo princípio ativo. Mas aqui eu trago uma imagem da África do Sul. Apesar da pobreza, tem sim país que se destacou. A África do Sul, juntamente com quem? Com os BRICS, faz parte do grupo dos BRICS. O que são os BRICS? Né? Quase todos os países da África, né? A maioria dos países da África são países subdesenvolvidos. Mas no caso temos a África do Sul, que faz parte dos BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sul de África, né? Eu não sei falar inglês. E esse grupo, né? É o grupo dos países emergentes, ou seja, países que já deu uma melhorada na sua economia, mas que ainda tem problemas na questão social, na questão humana. E aqui eu trago uma imagem de uma rua, né, um centro comercial no Egito. Por quê? Porque em questão de economia, né, também nós temos alguns países que se destacam, né, na questão de economia, que Egito, Libéria. Alguns países têm um certo desenvolvimento tecnológico, né? Um certo desenvolvimento tecnológico e deu uma alavancada, né, na sua economia. E o Egito é um dos países, né, que é um local de visitação e tal, e que tem esse destaque também, tá? Mas se vocês forem, se vocês assistiram vlogs de pessoas, né, que fazem viagem para lá, com tudo isso, o Egito ainda é bem estranho, sabe? Ruas, assim, tem muita rua que não é pavimentada, que ainda é de terra mesmo, é bem estranho. Mas tem, sim, algumas áreas bem desenvolvidas. Estranho, mas desenvolvidas. A maioria da população, como a gente disse, o Egito está localizado, né, na África Islâmica, então a maioria da população é islâmico, é a religião islâmica, até as vestimentas, né, os trajes das pessoas, os costumes são bem diferentes. E aqui nós com isso encerramos todo o conteúdo, né, do ano. E próxima aula eu vou trazer a revisão, né, para a prova. E aqui a atividade. Aí me perguntam por que a atividade é um relato de aula. Porque no relato de aula eu vou saber, se você relatou alguma coisa é porque você leu o texto, você assistiu a videoaula, você vai saber dizer alguma coisa. A menos que você tenha conversado com um amigo seu por muito tempo, aí você sabe de fazer um relato de pelo menos 15 linhas sobre o conteúdo. Mas fora isso, não dá, porque
passar essa atividade de responde questões do livro, aconteceu de que aluno se confundiu, me mandou tarefa de outra série. Aí quando eu perguntei, tia, porque eu confundi, ou seja, essa pessoa que mandou a tarefa de uma outra série, ele não sabe nem o conteúdo que ele está vendo, é sinal que ele não assistiu, nem ouviu o início da videoaula. Então, eu prefiro que vocês relatem o que vocês entenderam e até mesmo o que vocês não entenderam. Que aí fica mais fácil para a gente tirar as dúvidas, tá ok? Continuem fazendo como vocês têm feito. O 6º e 8º ano são as turmas que realmente os alunos têm, a maioria, né, tem se esforçado, porque ainda tem aqueles que não me enviaram nenhuma atividade e isso vai impactar na nota, infelizmente. Estamos ainda em quarentena, mas não significa dizer que nós não vamos ter recuperação. Vamos ter sim, viu? Então, continuem fazendo como vocês, como a maioria vem fazendo, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui. Um abraço e até mais.